plano, ele sempre estava na horizontal, vocês lembram? Sempre estava na horizontal. Agora, a gente vai ter objetos no plano inclinado. Hoje vai dar para a gente só começar a introduzir a matéria. Não assustem, tá? Porque lá nos outros primeiros anos, a gente falou, meu Deus, não estou entendendo nada. A gente vai começar hoje e quinta-feira a gente vai terminar. Então, não assustem. O que vocês não pegar hoje, quinta-feira você já vai estar muito mais acostumado, assim, se identificando mais com o conteúdo. Outra coisa, vão fazendo as perguntas gradativamente. Comecei a explicar, estou explicando aqui, você não entendeu isso aqui. Aí você fala, professora, para aí. Não entendi aí, volta aí de novo. Porque se você deixar para falar assim, ó, cara, não entendi, só lá no final, para você entender tudo de novo vai ficar muito mais complicado. Então, eu fui falando, não entendeu? Você fala assim, professora, para aí. Não entendi, repete. Beleza? Fechou? Combinou? Combinado, aliás, né? Sim, professor. Entendeu? Combinado, professor. Sim, professora, combinado. Vocês têm desculpa mais? Não, gente, 11 horas. Tá todo mundo acordado. Vamos começar a fazer igual o carrossel agora. Carrossel? A aula aqui já está voltando o sono, professora. Sim, professora Helena. E agora tem a fome do almoço ainda. Então, vamos lá. Quando a gente tinha lá o plano horizontal, qual que era a primeira coisa que a gente fazia? Localizava as forças. Isso, localizava as forças, desenhava as minhas forças. Quais forças eu tenho aqui? Força normal. Força normal. Qual que é a característica da minha força normal? No geral, a senhora fala? O que eu falei da força normal para vocês? Quando vocês pensam em força normal, por que vocês desenham a força normal lá? O que é a força Porque normal? tem uma força-peso e a força normal serve para equilibrar, para a gente não afundar. Qual foi a outra coisa que eu falei quando eu estava lá ó, estudando força plano horizontal? Eu falei, tem uma força normal. Qual que é a característica dessa força normal aqui? Ela tem que ser o quê? Perpendicular à superfície do meu objeto. Ou seja, tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então, lá, ó, se eu tenho esse apagador, a minha força normal ela vai estar assim, não vai? Porque ela tem que ser perpendicular ao quê? A superfície do meu objeto. Lá no meu desenho, meu objeto está assim. Então, para ser perpendicular, minha força normal tem que estar como? Ela não pode estar assim, né? Assim, ela estaria formando um ângulo menor que 90 graus. Então, ela tem que estar assim. Olha o ângulo de 90 graus lá, ó. Então, qual que é a característica dela? Tem que ser perpendicular à superfície do meu objeto. Força normal, ó. Se eu tenho força normal, eu tenho o quê? Força-peso? Força-peso. Qual que é a característica da força-peso? Ela sempre vai puxar o objeto para o centro da Terra. Isso, ela sempre vai puxar o meu objeto, o meu corpo, para o centro da Terra. Então, eu vou pegar lá, ó, no meio do meu objeto e vou puxar o meu objeto para o centro da Terra, ó. Puxei meu objeto para o centro da Terra. Cuidado, seres humaninhos, cuidado, para não pegar e puxar aqui, ó. Porque quando a gente tinha o plano horizontal, a minha força-peso era igual à minha força normal, na mesma direção. Por que era na mesma direção? Porque o meu corpo ele estava na horizontal. Então, a minha força normal, ela estava o quê? Perpendicular à superfície do meu plano. A superfície do meu objeto. E a força normal, ela tem que estar o quê? Em direção ao centro da Terra. Aqui a mesma coisa, olha lá, ó. Minha força-peso está apontando para o centro da Terra, está puxando para o centro da Terra, ó, retinho. Você vai pegar no seu caderno e desenhar retinho. Não inclina a força, não inclina a força.
Ela tá retinha. Já a força normal, ela tem que estar o quê? Perpendicular à superfície do meu objeto, do meu corpo. Beleza. Qual outra força que eu tenho aqui? Força de contato? Eu tenho outro bloco encostando ali? E aí? Gente, eu tô sentindo que vocês estão dormindo. Teria uma força F, professora? Uma força. F. Por quê? Porque o objeto está inclinado. Vai tender a descer. A ideia não está toda errada, mas agora eu vou explicar aqui. Ó. Olha pra você ver. Repara. Lembra lá em agosto que a titia pegou e ensinou para vocês vetores? Vocês lembram? Lá em agosto parece que faz um ano, né? Mês passado, no começo do semestre, a titia ensinou para vocês vetores. A primeira matéria do semestre. Lembra, né? Sim, professor. professor. Nós lembramos. Vocês lembram do vetor, né? Sim, professor. O que é um vetor? O que é um vetor? É um segmento de reta? Ele tem mesmo módulo, direção e sentido. Mesmo não, né? Ele tem módulo, direção e sentido. Sentido. Ele tem um tamanho, ele tem uma direção, né? Esquerda e direita, e um aliás, direção, horizontal ou vertical, e um sentido, esquerda ou direita. Beleza. Isso aqui é o que a gente desenha, essas forças que a gente desenha, essas setinhas, são vetores. Nós não desenhamos só setinhas aleatórias, isso aqui são vetores. Outra coisa, a titia falou para vocês lá em agosto que quando eu tenho, lembra, a gente fez um exercício desse no Google Forms, quando eu tenho um vetor assim, ó, como que eu faço para calcular ele? Como que eu faço para calcular um vetor que está na diagonal? Gente do céu. É a setinha do dia, professora? O cérebro de vocês apaga, né? O que eu fazia aqui? Setinha com bundinha? Não. Lembra? Tinha um vetor na É a diagonal. fórmula, aquele S ao quadrado igual a... Não? Não, eu não quero fórmula, não. Eu quero aqui, ó. Você analisa o desenho para mim. Lembra que eu falei assim, ó? Vamos ver se vocês lembram. Que eu tenho um vetor na diagonal, como que eu faço para calcular? Lembra que eu tinha que decompor em um vetor aqui, ó. X e um vetor Y. Vocês lembram? Não, né? Vocês lembram? Sim, professor. Lembra que eu pegava, projetava de cá, parará. Lembra? Não. Gente do céu, tô chocada com a memória de vocês. Professora, eu só lembro porque eu tenho anotado, senão eu nem lembrava. Ó, então toda vez que eu tenho um vetor, que eu falei para vocês lá na época, no mês passado, né? Que eu tenho um vetor na diagonal, para mim poder calcular o tamanho dele, alguma coisa relacionada a ele, eu nunca posso pegar ele. Então eu vou fazer o quê? Projetar ele, decompor ele em componentes X e componentes Y. Lembrando sempre de quem? Do meu plano cartesiano. Olha lá, ó, no plano cartesiano eu tenho lá Y e X, não tem? Tem, professora. Então eu tenho lá o X, Y. Aqui a gente decompõe do mesmo jeito, ó. Em componente X e componente Y. A gente vai fazer a mesma coisa com essa força-peso. Tá vendo que ela tá inclinadinha, ela tá na diagonal? Você pega o corpo aqui, ó. Ela tá na diagonal, tá vendo? Em relação ao meu corpo, ela tá na diagonal. Então eu não posso calcular ela. Então eu vou decompor ela
nas componentes y e componente x. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu y, isso é a mesma coisa que você pegar aqui, ó, o seu plano cartesiano e virar ele. Tá vendo que ele tá retinho aqui, ele tá na horizontal? Você vai inclinar ele, ó. Então, sua força P, y, sua força peso, em y vai estar aqui, ó. Força peso em y. E a sua força peso em x vai estar aqui. Força peso em x. Vocês estão caladinhos porque estão entendendo ou porque não estão entendendo nada? Vocês estão tentando associar ainda? Estamos tentando associar. Então, nesse caso, a gente tem duas força-peso. Isso. Não, a gente vai ter... podemos dizer assim, temos duas forças peso. Aliás, que é a decomposição da força peso em y e da força peso em x. Mas a mesma força, é essa força peso aqui, ó, essa força px e essa força py, é essa força peso aqui, decomposta em duas coordenadas, mas é essa força aqui, ó. Ela só está decomposta aqui e aqui. A mesma coisa quando a gente fazia lá, ó, os vetores. A gente tinha essa força aqui, mas a gente decompôs ela na y e na x. Professora, é tipo uma distribuição de força-peso no objeto? Isso, é como uma distribuição da força-peso. Ele distribuiu em duas coordenadas. Na coordenada y e na coordenada x. Tanto é que, presta atenção aqui agora, quando eu tinha aqui, ó, meu plano horizontal, eu falava para vocês assim, sexto ano, a minha força normal era uma força de reação da minha força peso. Então, a minha força normal, ela é igual à minha força peso. Lembra? Por isso que eu não desço e eu não subo. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Eu tô subindo com a força normal? Não, ela é uma força de reação da força peso, mas não dessa força peso aqui. Ela é a força de reação da força peso na componente y. Então, toda vez que eu for calcular ela, e eu te perguntar qual que é a força normal ou qual que é a força peso em y, eu sei o quê? Que a força peso em y é igual à força normal. Sempre, sempre, sempre. Do mesmo jeito que aqui, ó, a força normal é igual à força peso, aqui também a força normal é igual à força peso, só que a força peso na componente y. Por que não com a componente x, professora? Porque essa componente x aqui, ó, como diz a colega, é a força que está movimentando o meu bloco, é a força que está puxando o meu bloco para fazer o movimento, é a minha força de movimento. Quando a gente jogar lá na força resultante igual a massa vezes a aceleração, qual que é a força que está movimentando o bloco? É essa força aqui. Tá mais ou menos? Tá, Estou professora. preocupada. Vocês estão fazendo pergunta? Professora, então a força que fazer um ângulo de 90 graus com a força normal é a força que está sendo a força resultante. E a que tiver não paralela não, tipo, tiver um segmento de reta junto com a força normal é a força que vai usar a fórmula, né? Tipo, a que vai usar a conta, a força principal. Você tem que lembrar, eu quero que você entenda, é o seguinte, não ficar preocupado. Ah, porque está no mesmo segmento de reta, não. Tem que lembrar o seguinte. Tá vendo que essa força aqui, ó, esse bloco, não está movimentando para cima nem para baixo? Tá vendo? Ele não está fazendo esse movimento. Qual que é o movimento dele? Descendo a ladeirinha, não é? Ele tá lá assim, ó. Meu pagador tá lá assim. Ele não tá vindo para cá nem para cá, certo? Ele
Ele tá só descendo. Tchu, 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 tchu. Tá só descendo. Quer dizer o quê, então? Que essa força aqui tá puxando com um valor, com uma intensidade, e essa daqui tá puxando o quê? Com a mesma intensidade. Se eu falar para você assim, ó, que a força normal é 2 newtons, então a força peso em Y também é 2 newtons. Por isso que ela não desce e nem sobe, só escorrega. Ah, professor, então a força resultante sempre vai ser 3x? Não. Por quê? Porque eu posso ter alguém puxando esse bloco para cá, o sentido do movimento pode estar sendo para cá. Então, eu tenho várias variáveis. Vamos, gente, mais dúvidas? Não deixem para perguntar no final, não. Quero dar sequência nisso aqui, mas vocês saberem, tendo noção disso aqui primeiro. Professora, nessa nova matéria, a gente vai descobrir, assim, a velocidade igual da outra? Nós ainda estamos em... a nossa matéria chama Aplicações das Leis de Newton. Tudo isso aqui a gente está aplicando o quê? O que a gente aprendeu nas 3 leis de Newton. Tudo é sequência, tá vendo? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na força de contato, na força de tração. Porém, agora, todos eles a gente tinha o quê? Corpos no plano horizontal. Aqui, a gente tem corpos o quê? No plano inclinado. Está inclinado o meu corpo. Por isso que eu tenho mais algumas forças aqui, ó. Por isso, aliás, a única coisa que vai mudar aqui é essa decomposição dessas forças aqui. E tem mais algumas continhas para fazer. Ao contrário, você vai fazer do mesmo jeito. Ah, desenho as minhas forças. Acho a minha aceleração. Calculo a minha força. Posso calcular a velocidade também. Porque se eu tenho força, eu posso achar a aceleração. Da aceleração, eu posso achar a velocidade. É tudo um puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. Por isso que eu sempre falo, gente, física você não pode falar assim, ó, ah, não entendi aquela matéria, eu vou deixar passar. Não. É tudo a gente vai precisando lá, ó. Lembra? Nós começamos lá com distância, velocidade, veio puxando, ó. Movimento retilíneo uniformemente variado, vetor. Agora, ó, lei de Newton, tudo que vocês estão usando. Não teve nada que vocês aprenderam que vocês jogou fora e falou assim, ó, a gente aprendeu aquilo e nunca mais mexeu. Vocês já repararam? Tudo que vocês vão usando. Tudo é uma sequência do outro. Mas não preocupa não, a matéria não é difícil, é porque vocês estão... Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Isso aqui é a diferença dos outros... das coisas que a gente aprendeu até agora. Professora, tem uma força normal X e uma força normal Y também? Não. Não? Não. A única força que a gente vai decompor é o quê? A força P, é a força peso. Por quê? Porque ela tá aqui, ó. Isso que eu quero que vocês reparem, ó. Se eu desenhar lá o meu bloco, olha lá, ó, o que tá. A minha força peso, ela tá assim, ó. Não tá? Tá vendo que ela tá diagonal com o meu plano? Ela tá na diagonal. Toda vez que eu tenho um vetor na diagonal, é isso que eu quero que vocês entendam. Toda vez que eu tenho um vetor na diagonal, para me encontrar, para mim poder calcular, eu sempre vou ter que decompor. Sempre eu tenho que decompor o vetor. Toda vez que eu tenho vetor na diagonal, eu tenho que decompor os meus vetores. Professora, por que eu não vou decompor em x e y a força normal? Porque ela não está na diagonal, ela está o quê? Perpendicular ao meu plano. É a mesma coisa disso aqui, ela está desse jeito aqui. Eu não posso calcular um vetor que está para cima e um que está para baixo? Se eu tenho um vetor que está para cima e um vetor que está para baixo, quer dizer o quê? Que eles são opostos. Lembra? Eles têm a mesma direção, a mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui não. Aqui eu tenho o quê? Um vetor na diagonal. Esse aqui não está na diagonal, tá vendo? Ele só está... o meu corpo está na diagonal, mas o meu vetor está perpendicular à superfície do meu corpo. Já a minha força peso, não. Ela está na diagonal com o meu corpo. Ela é uma força diagonal. Então, toda vez que eu tenho uma força diagonal, eu tenho que decompor os meus vetores em x e y. Entendeu? Ou não? Falei, não falei nada. Sim, entendi.
Geralmente, quando vocês me perguntam as coisas, e eu falar, e vocês falam assim, nossa, não adiantou nada. Vocês podem falar, viu? Então, assim, não, professora, inventa, fala de outro jeito, porque a senhora falou e eu continuo sem entender. Ô, professora, desde o dia em que a senhora explicou, desde o primeiro dia que a senhora explicou a lei de Newton, a última aula da senhora que eu entendi, depois disso não entendi mais nada. Quê? Desde que eu expliquei. A senhora explicou as 6 leis de Newton, qual era qual. Aí, esse dia eu entendi. E depois desse dia eu não entendi mais nada. Como se usa nem nada. E por que a senhora não perguntou? Vergonha. E como é que a senhora está fazendo as atividades na aula? Eu não sei. Eu geralmente peço ajuda pra amiga minha me ajudar a fazer, porque eu não dou conta. Aí eu atendo vocês. Gente, vamos fazer o seguinte. Essas pessoas, aqui, ó, eu tô conversando com vocês, de verdade aqui, ó. Essas pessoas, igual a dona Maria aí, falou assim, professora, não tô entendendo nada. Professora, até hoje eu só copiei. E eu não quero de vocês, gente. Eu quero que vocês realmente aprendam. Vamos marcar uma aulinha só de resolução de exercícios, só que essas pessoas que querem mesmo, que não estão entendendo, para poder fazer pergunta. Para a gente poder só resolver exercício, vamos? Eu estou pedindo agora, porque eu não quero que aconteça isso, entendeu? Para a gente dar sequência, porque senão não vai acompanhar. Vamos marcar? Vamos. Vamos de verdade mesmo. Eu estou pedindo agora. Tá? Aí, as pessoas que estão com muita dificuldade ainda, que falam assim, ó, não entendi nada. As pessoas que já entenderam, tá tranquilo de boas, tá dispensado da aula. Se quiser assistir, assiste. Se não quiser, não assiste não. Mas as pessoas que estão com dificuldade, faz um favor para mim, que tá o primeiro A e o primeiro B, né? Faz uma lista e coloca no grupo, que aí a gente vê que a gente faz, que dia que a gente marca, conversa com essas pessoas. Tá? Mas de verdade. Meninos, então aqui, ó, últimos minutinhos para tirar a dúvida. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso aqui. De novo lá, ó, eu vou ter então um plano inclinado. Um plano inclinado. Se eu tenho um plano inclinado, eu continuo tendo as mesmas forças que eu tinha no meu plano horizontal. Eu tenho uma força-peso apontando para onde? Centro da Terra. Centro da Terra. Então, você vai pegar lá, ó, no meu centro de massa, no centro do meu objeto, vai puxar uma retinha para baixo. Só isso. Aí eu tenho o quê? A força normal. Qual que é a característica da força normal? Ela é perpendicular. Perpendicular a quem? Ao objeto. A superfície do meu objeto. Então, você tem que tomar cuidado lá, ó. Se eu tenho um objeto assim, a superfície do meu objeto tá aqui, certo? Então, a minha força normal, ela tá assim. E aí, ela vai acompanhar, ó. A força normal tá aqui. Meu objeto inclinou, tá vendo que ela não muda a direção? Ela continua perpendicular, ó. De todo jeito que eu fizer, ela continua perpendicular. Ela continua o quê? Formando um ângulo de 90 graus, ó. Se eu tiver aqui, ó, um corpo desse jeito, tá vendo? A minha força normal. Formando um ângulo de 90 graus. Beleza. Aí eu tenho minha força-peso que tá puxando para o centro da Terra. Porém, a minha força-peso, ela tá na diagonal com o meu objeto. Então, eu tenho que fazer o quê? Decompor essa força-peso. Em quem, professor? Em força PY e força PX. Outra coisa que a gente falou, que a minha força PY, ela sempre será igual à força normal. Por quê? Porque a minha força PY, a minha força peso, em Y, é a minha força de reação da força normal. Então, se eu estou puxando meu objeto para cima, se a força normal está puxando meu objeto para cima, a minha força peso em Y está deixando meu objeto em equilíbrio, ou seja, eu não subo nem desço. Beleza, então tem a força peso em Y
que ela é igual à força normal. E a minha força Px sempre será a minha força de movimento. Beleza? Sim, professor. Beleza, professora. Sim, professora. Seguinte. Vocês ligam minha aula e vai lavar vasilha, ir pra casa. Aí a hora que eu tô gritando, gente, aí vocês voltam e respondem. É? Professora, Eu. eu não entendi muito bem quando a senhora falou sobre esse negócio de força-peso, que decompõe para força de Y, de X, parece. Nessa aula aqui, eu só quero que você entenda essa parte aqui, ó. Que a minha força, peso, né? Você sabe que ela sempre está sendo puxada por cento da Terra. Por que que eu vou decompor a minha força peso? Essa que é o grande tchan da situação. A cerejinha do meu bolo. Por que que eu decomponho a minha força peso? Porque ela está na diagonal do meu objeto. Toda vez que eu tenho um vetor na diagonal, eu tenho que decompor as minhas forças. Sempre em X e em Y. Lembrando aqui, ó, do plano cartesiano. Meu X sempre fica na horizontal e o meu Y sempre fica na vertical. Então, aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a força peso, ela continua aqui, mas você vai decompor ela em quem? Em Y. Então, agora eu vou ter uma força peso em Y e uma força peso em X. Outra coisa, você tá vendo que o objeto ele não tá afundando e não tá saindo voando por aí, certo? Então, eu sei que a minha força normal ela é igual à força peso. A gente já sabia disso, que a força normal é igual à força peso. Só porque aqui ela é igual à força peso em Y. Quando ela decompôs lá a força peso em Y, como diz a colega, usou bem a palavra. A minha força peso ela está distribuída em quem? Em força peso de Y e força peso de X. Ela está distribuindo uma força de reação com a força normal e uma força de movimento, que é a minha força Px. Ah, tá, entendi. Obrigada, professora. Mais ou menos já tá filé para mim. Que aí nós já dá conta de dar sequência na quinta-feira. Não é difícil. Então ficou assim, mais ou menos? E primeiro A e B, nossa, quando era 8 horas vocês conversavam mais comigo que agora que é 11 Mais ou menos, horas. professora. Tá começando Nossa. a entrar na cabeça. Fala comigo, bebê. Mas tá Não me com fome, ajuda. professora. Releve Ficou isso. sim, professora, tá de boa. Professora, quando era 8 horas, não tava todo mundo animado, nós só tava, geralmente era a primeira ou segunda aula, agora já é aqui.